Os meus pais sempre foram separados e a vida inteira eu morei com a minha mãe. Minha mãe me teve quando ela tinha 20 anos e sempre foi uma mulher solteira. Quando minha mãe fez ali por volta dos 29 anos, eu já tinha 9 anos de idade, ela conheceu o marido dela, o meu padrasto. Só que ele era um cara 10 anos mais jovem do que ela, então ele tinha 19 na época. E por ter 19, ele era um cara muito legal, divertido, extrovertido, conversador, atencioso, ele era muito, muito legal mesmo. Ele mudou pra dentro da nossa casa. E com o passar do tempo, mais ou menos uns 6 anos depois que ele já estava morando dentro da nossa casa, é que muitas coisas vieram a acontecer. Como, por exemplo, eu virar moça, eu gostar de homens mais velhos e automaticamente eu começar a me interessar pelo marido da minha mãe. Eu sei que é bizarro falar isso, mas eu não conseguia me controlar na época. Até porque ele era tão legal e tão bonito e tão atencioso e tipo... Eu gostava muito da presença dele, eu não conseguia identificar o que eu sentia por ele, eu só consegui identificar depois que eu comecei a perceber que todas as noites antes de dormir eu ficava imaginando como seria se a gente se beijasse, se a gente ficasse. Por quê? Porque eu comecei a ter umas trocas de olhares com ele e eu não sabia o que ele sentia por mim, porém era recíproco, ele também olhava pra mim. Às vezes eu fazia uma brincadeira, eu fazia um elogio e ele respondia esses elogios e fazia de volta. Então tudo que eu fazia, todas as charadinhas que eu deixava no ar, ele meio que respondia essas charadinhas e fazia brincadeirinha comigo também. Claro, tudo isso sem a minha mãe por perto. Na frente dela eu não tinha muita coragem de ficar fazendo essas coisas pra não chamar a atenção dela e ele também não. Mas quando ficava só eu e ele, a gente vivia rindo e brincando. Até que um dia a gente foi brincar, jogar água no outro, essas coisas e tal, e aí a gente acabou puxando e brincando, e nessa brincadeira de pega, de puxa, eu já tava completamente apaixonada por ele, e aí eu beijei o meu padrasto. Eu dei um beijo nele. Na época eu já tava com 15 e ele já estava com 25 por aí, não era tão diferente assim a nossa idade. E foi perfeito e meio que ele continuou o beijo. A gente continuou e ele foi muito fofo comigo, fez carinho em mim. E a gente ficou se olhando sem saber meio que o que a gente fazia, o que a gente estava fazendo. Depois, meio que cada um foi pro seu canto, a gente ficou sem graça. Minha mãe, quando tava na presença da gente, a gente tentava se controlar. Mas todas as vezes que eu e ele estávamos sozinhos, a gente começou a ficar, a se pegar, a estar próximo. E como eu já vivia com ele há 6 anos dentro da minha casa, meio que eu já me sentia íntima dele. Então, a gente acabou ficando. Eu acabei perdendo a minha virgindade com o meu padrasto. E a gente começou a querer ficar juntos e fazer planos juntos e a fazer coisas juntos, e pensamos, como que a gente vai contar pra nossa... Tipo, eu vou contar pra minha mãe e ele vai contar pra mulher dele, né? E aí a gente ficou nessa durante muito tempo. Até então, eu e ele decidimos que era melhor a gente não contar pra ela, porque ela ia ficar muito decepcionada. E a gente pensou em dar entrada num apartamento